Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí. Nessa aula vamos falar sobre tratamento de exceções. Então, o que é isso? Basicamente é nós tratarmos, exceções, erros que podem ocorrer no nosso programa. E são geralmente erros que a gente já sabe que podem ocorrer, então a gente já vai se prevenir em caso deles ocorram. Então, basicamente, se ocorrer algum erro ali que o usuário fez alguma coisa que pode quebrar o nosso programa e interromper, o fluxo normal de execução dele. Então a gente já vai inserir um bloco ali no nosso programa que vai tratar isso, vai orientar o usuário ou vai jogar nosso programa para um outro fluxo e por aí vai. Então vamos começar aqui com um exemplo para a gente entender o que é isso na prática. Então basicamente aqui eu criei um programa, chamado... Criei um programa não, criei esse código aqui, essas variáveis, uma chamada número, outra denominador e o resultado. Eu quero basicamente aqui dividir um número pelo outro e fazer o print dessa divisão. Então aqui se eu digitar qualquer número, ele vai dividir certinho tudo sem novidade. Agora o que acontece se eu tentar aqui dividir 5 por 0? Ele vai dar um erro, o Python não aceita isso. Ele vai dar um zero division error, division by zero. Ou seja, suponhamos que a gente está criando um programa que o usuário pode fazer isso, é uma possibilidade dele fazer isso, mas não deve. Então, tem como nós nos prepararmos para isso. Então, o que acontece aqui? Eu vou colocar tudo isso daqui dentro de um bloco try, ou seja, ele vai tentar executar tudo que está dentro desse bloco, Se ele não conseguir, a gente vai jogar ele para cá, para uma exceção. Aí aqui eu já vou, fazer um print de um erro aqui para alertar, o usuário ou quem está digitando, Então a gente coloca uma mensagem aqui: você não pode dividir por 0. Opa. Aí vamos executar de novo esse programa para ver o que acontece. Divido 5 por 0. Aí ele já exibe a mensagem aqui, Ele já caiu aqui numa exceção nossa. Só que o que acontece? Isso daqui é uma exceção geral, E isso não é uma boa prática, Ou seja, qualquer coisa que acontecer aqui, mesmo que se aconteça uma outra situação, se por exemplo aqui eu for dividir um número para uma letra, por exemplo, ele vai exibir essa mesma mensagem. Ou seja, isso daqui é uma mensagem de erro genérica, tudo que vai estar acontecendo aqui, ele vai cair aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ir adicionando os casos que nós conhecemos e deixar isso daqui para o final, sendo algo que nós realmente não conhecemos. Então aqui a gente coloca: ocorreu um erro inesperado. E aqui nós criamos um exception, uma exceção exatamente sobre isso. Então nós temos aqui o zero division by error. 2 pontos. Aí aqui a gente vem e dá o mesmo print que estava. Você não pode dividir por 0. Então o que acontece? Se eu vir aqui executar, obviamente, se eu tentar dividir por 0, ele vai cair nessa minha exceção, exatamente da exceção do erro dividido por 0. E se eu tentar dividir por uma letra, por exemplo, como nós tentamos antes, por A, aí ele já cai no nosso outro bloco. Ocorreu um erro inesperado. E o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos, já que a gente sabe que o usuário pode digitar uma letra, por exemplo, a gente pode criar uma exceção para isso também. Então a gente vem aqui e cria outro bloco. E aqui nós temos o value error.
Aí nós vemos aqui e colocamos, né, apenas números. Se a gente for tentar executar aqui, né, tentar dividir por uma letra, aí ele fala aqui, apenas números. Outra coisa que nós podemos fazer também é pegar exatamente o erro, né, que ele está pegando aqui nessas exceções. Então eu venho aqui e coloco isso daqui, né, posso colocar um EZ aqui, coloco aqui, é como se eu estivesse basicamente renomeando, né, atribuindo, né, no caso, né, o valor que ele pegar aqui nas exceções dentro de uma variável chamada e. Então eu venho e dou um print desse e, para ele ser mais específico ainda, né, no erro que ele está pegando. Então se eu vir aqui, dividir 5, né, por 0, aí ele me diz exatamente o erro, né, que ele pegou ali no compilador, e dá a mensagem que a gente estava pedindo para ele exibir ali no print. Uma outra boa prática que eu posso fazer também é jogar tudo isso daqui, né, jogar o print do resultado aqui para baixo, ou seja, ele só vai exibir o resultado se realmente, né, der certo, né, se realmente fizer sentido. Senão ele não precisa fazer nada, ele simplesmente vai cair nessas exceções. Então se eu fizer uma divisão aqui válida, né, ele vai exibir normalmente aqui, vai cair no nosso print. Algo que eu posso fazer aqui também é criar um bloco chamado finally. Esse bloco aqui, ele geralmente ele é usado para quando nós estamos trabalhando com arquivos, né? Geralmente nós precisamos abrir e fechar o arquivo, então finally a gente geralmente usa ele para acabar fechando o arquivo. E ele sempre vai ser executado. Então, né, se eu precisar por algum motivo utilizar isso, né? Nesse exemplo que eu falei do arquivo, é um deles. Então, mas isso nós veremos em outras aulas mais para frente. Então, eu posso deixar aqui um print fim do programa. Isso sempre será executado. Então, vamos ver se eu vir aqui e executar isso. Vamos, né, primeiro eu testar aqui com uma divisão válida. Ok, né, dividiu tudo certinho, fim do programa, isso sempre será executado. Agora vamos forçar um erro aqui para ver o que acontece. Dividir um 10 pela letra W. Aí aqui ele já, né, aparece exatamente o erro que ele pegou, que foi o erro que aqui nós colocamos no E, né? Aí ele fala aqui o que a gente queria printar, e aqui o final, né, como eu expliquei ali antes, né, é o que ele sempre vai exibir, independente do que aconteça. Bom, é isso, pessoal. Outra aula bem tranquila aí de Python, ainda mais porque a gente já andou aprendendo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Se vocês gostaram, né, dê um like aí, curtam o vídeo. E é isso, pessoal. Se inscrevam no canal aí também se não forem inscritos. É isso e até a próxima.